Oi, alunos do sexto ano. A atividade da semana, do dia 21/7 ao dia 27/7, é do caderno do aluno das páginas 27, 28 e 29. Atividade 4, sobre gênios e genialidades. Esse segundo texto é uma biografia, tá? Começa assim: o gênio da Vinci. Leonardo da Vinci nasceu em 1452, século XV, em Anciano, na província de Florença, atualmente Itália, e faleceu em Aboise, França, no ano de 1519, no século XVI. Foi uma das figuras mais importantes do Alto Renascimento. Destacou-se em diversas áreas: ciências, matemática, engenharia, anatomia, pintura, escultura, arquitetura, botânica, poesia e música, além de inventos que o tornaram conhecido pela genialidade. Da Vinci também é considerado o precursor da aviação e da balística. Ficou reconhecido como um dos grandes pintores de todos os tempos e não injustamente, como ser humano com o maior número de talentos reunidos em uma única pessoa. Sua obra mais conhecida, a Mona Lisa, está exposta no Museu de Louvre, em Paris, na França. Depois de ler a reportagem 500 anos de um gênio, responda as questões propostas. Número 1. Qual é o fato retratado na reportagem? Quer dizer, qual é o assunto principal dessa reportagem? Tá? Sobre o que ela está falando. 2. É possível situar o fato no tempo e no espaço? Volte ao texto e indique quando e onde o fato ocorreu. Então, é possível ver lá no texto quando aconteceu e onde aconteceu? Aí vocês vão voltar lá no texto, identificar e responder nessa 2. 3. A foto que aparece na reportagem tem relação com o texto verbal? Por quê? Então, aquela foto que está lá do lado do texto, no caderno de vocês, linguagem não verbal. Lembra que eu falei para vocês na outra aula? Não verbal, imagem, e verbal, texto. Tá? Então, a imagem com o texto, eles têm relação? Sim ou não? Por quê? Questão 4. Discutiu-se anteriormente como o modo, o tempo e a pessoa verbal são importantes recursos de linguagem na organização de diferentes gêneros textuais. Diante disso, responda: A. Que tempo e modo verbal predominam na reportagem? Como assim, tempo e modo verbal? Essa reportagem, qual o tempo no verbo? Passado, presente ou futuro? E o modo verbal? O verbo está empregado no infinitivo, imperativo ou subjuntivo? Aí vocês vão voltar lá no texto e copiar as partes para comprovar a resposta, tá? Depois a B. Que pessoa verbal, primeira, segunda, terceira, predomina na reportagem? Então, os verbos estão empregados na primeira pessoa, eu, na segunda pessoa, tu, ou na terceira pessoa, ele, tá? Aí vocês vão voltar no texto e colocar, exemplificar com as partes do texto, tá? C. Com base no que você respondeu na questão anterior, comente: por que a pessoa verbal identificada predomina nesse gênero textual? Então, de acordo com o que vocês responderam na A e na B, por que o modo e a pessoa que vocês responderam predomina nesse gênero textual? Lembrando que o gênero é uma reportagem, tá? Então, retomando lá os modos verbais: infinitivo, subjuntivo e o imperativo. Que o infinitivo são verbos que expressam um fato, tá? Uma certeza. Subjuntivo, algo que pode ou não acontecer, uma suposição. E o imperativo, uma instrução, uma ordem, um conselho. Então, qual modo predomina em uma reportagem, tá? Vocês vão responder. E nessa C, vocês vão explicar por que esse modo predomina nesse gênero textual que é uma reportagem, tá? Nessa 5, vocês vão assinalar a resposta correta. Leia o excerto seguinte: Da Vinci é considerado o precursor da aviação e da balística. O que é precursor? É aquele que anuncia que está à frente de alguma coisa. Então, de acordo com esse trecho, e também com base na biografia que a gente leu lá do Santos Dumont, na outra atividade, é possível inferir que, né? É possível concluir o quê?
A. Leonardo da Vinci e Santos Dumont desenvolveram juntos inventos relacionados à aviação. B. Leonardo da Vinci desenvolveu projetos de aviação na Itália e os enviou a Santos Dumont no Brasil. C. Leonardo da Vinci e Santos Dumont interessaram-se pela aviação, porém em momentos e lugares distintos, diferentes. D. Leonardo da Vinci e Santos Dumont interessaram-se pela aviação no mesmo momento e no mesmo lugar. Então, vocês vão assinalar qual é a alternativa correta. Considere o excerto. Além de uma viagem que conta a vida e o legado de Da Vinci, a mostra propicia aos visitantes uma incrível experiência multissensorial e interativa, através de experimentos científicos e projeções de vídeo em uma galeria exclusiva. Na expressão em destaque, a palavra incrível, primeira, revela o ponto de vista do enunciador sobre a experiência propiciada pela exposição. Então, essa palavra incrível é um ponto de vista, uma opinião do autor sobre a experiência da exposição? Verdadeiro ou falso? 2. Expressa uma apreciação positiva do enunciador? Então, é algo positivo que o enunciador, que o autor pensa? 3. Expressa uma apreciação negativa do enunciador? Então, a palavra incrível é uma expressão negativa? Verdadeiro ou falso? 4. Pertence à classe dos adjetivos? A palavra incrível é um adjetivo? Verdadeiro ou falso? 5. Caracteriza e modifica o sentido do substantivo experiência? Tá caracterizando o substantivo experiência? Verdadeiro ou falso? Tá? E vocês vão responder. São corretas as afirmativas 1, 2 e 4, 1, 3 e 4, 1, 2, 4 e 5 ou 1, 3, 4 e 5, tá?